estou aqui para compartilhar com você uma palavra que Deus, nesses últimos tempos, tem falado profundamente ao meu coração. E o tema de hoje é chamados a um caráter aprovado. Chamados a um caráter aprovado. Queria que você ligasse a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. Eu vou destacar alguns versículos, mas toda a narrativa é importante naquilo que nós vamos aprender hoje. E os versículos 1 e 2 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Repita comigo: caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Versículo 17. Então o rei, neste caso o rei Saul, ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Então Davi disse a Abiatar, no versículo 22, sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Amém? Senhor, nós lemos a Tua palavra nesta noite. A Tua palavra, ó Pai, que traz vida, traz direção, traz propósito. Senhor, nós como os Teus filhos estamos aqui, humildemente, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Me use, Pai, como instrumento do Senhor. Que haja o derramar da Tua presença, o fluir da Tua graça. Que o Senhor encontre um solo fértil nessa noite em cada coração. Assim como o Senhor encontrou num coração de Davi, um homem segundo o Teu coração, encontre em nós esse coração, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos esse capítulo que conta a trajetória de um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Mas que no capítulo 22, como nós lemos aqui, nos remete a um dos momentos mais difíceis da sua vida. Os momentos mais difíceis de Davi não foi quando ele lutou com Golias. O momento mais difícil para Davi foi o momento que a gente acabou de ler, quando ele se permite a entrar na caverna de Adulão. Ele havia sido ungido rei por Samuel, mas ainda não ocupava o trono. Ele havia matado o grande gigante daquela época, mas ele ainda não ocupava o trono. Era perseguido
pelo rei Saul, encontra-se neste momento em fuga, escondido e aparentemente desamparado. É nesse contexto que Davi vai, então, para a caverna de Adulão. É ali que não só ele, mas sua família, seus irmãos, pessoas em aflição, endividadas, amarguradas, se juntam a ele. Imagine, irmãos, uma caverna com mais de 400 pessoas dentro. Talvez a gente imagine uma caverna simples, como aqui no Brasil, mas naquela caverna existiam andares. Se você nunca pesquisou, eu sou muito curiosa. Como professora, eu fui pesquisar ao fundo. Às vezes a gente acha que só há uma entrada e uma saída, mas na caverna de Adulão existiam andares. Muitas entradas. Por isso que, ao narrar da história, quando Davi e o rei Saul estão na mesma caverna, um não encontra o outro. Era algo imenso. Mas Davi, naquele momento, ele não tinha ainda uma coroa, mas ele tinha um chamado. Ele tinha algo que ardia o seu coração. E antes de reinar sobre Israel, ele precisava sim ser aprovado. Ele precisava ser aprovado no seu caráter. Deus estava moldando Davi e também todos aqueles 400 homens ao redor dele. E a aprovação de Deus, diante de Deus, ela não vem apenas quando nós estamos no palácio. Davi não foi aprovado a Deus enquanto ele estava no palácio. A aprovação de Deus veio para Davi enquanto ele estava na caverna de Adulão, com aqueles 400 homens. E que homens, né, irmãos? Endividados, aflitos. Porque tinha o rei Saul como o governador. Esses homens se ajuntam na caverna com Davi. E todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos também por cavernas, que às vezes são fases de solidão, fases de perseguição, como Davi estava passando, fases de crises, fases de espera, fases que às vezes a gente acha que os nossos sonhos estão tão distantes de se cumprir. Fases em que portas são fechadas. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, a caverna de Adulão pode ser para nós como um símbolo de derrota. Mas aos olhos de Deus, daquele que te criou desde o ventre da sua mãe, a caverna de Adulão é um campo de treinamento dos céus. Hoje Deus muda a sua lente sobre a caverna que talvez você se encontre. Não veja mais como um campo de derrota, como um soldado que perdeu a guerra. Não, você é um soldado que está na caverna de Adulão para ser treinado pelo Rei dos Reis.
É isso que nós aprendemos aqui. É um campo de treinamento para formar em nós um caráter aprovado. Ali, mais de 400 homens se uniram a Davi e juntos foram transformados em grandes guerreiros do Senhor. Desses 400, Davi pôde dizer: esses são os meus valentes. Assim como Davi, nós também somos chamados por Deus para termos o nosso caráter aprovado. E muitas das vezes é nessas cavernas da vida que Deus vai moldar para aquilo que Ele já preparou. Davi já foi ungido por Samuel. Davi já tinha vencido o gigante, mas Deus tinha mais para ele. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é então esse caráter aprovado? O caráter aprovado é sinal, irmão, da nossa identidade como cristãos. Esse ano, nosso tema profético é o ano da identidade. E Deus nos colocou, sim, dentro da caverna de Adulão. É essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Quando nós recebemos essa visão do Pai, do ano da identidade, Deus está dizendo para mim e para você: eu quero forjar a identidade de um verdadeiro cristão, que é moldado por mim, que tem um caráter aprovado por mim. Porque ser cristão não é apenas carregar esse título: eu sou um cristão, eu sou um evangélico. Não. Vai além. Além de frequentarmos uma igreja. Ser moldado, ser refletido à imagem e semelhança de Deus. É isso que é ter o caráter moldado. É refletirmos a natureza de Cristo em nós. A palavra usada por Paulo, por caráter aprovado, em grego, dokme, dá a ideia de algo que foi testado, algo que foi aprovado, após passar pelo fogo. Isso é um caráter aprovado. É como um ouro refinado, que após ser purificado se mostra autêntico, não apenas valioso. Autêntico. É esse o caráter que Deus quer aprovar em nós como família. É essa identidade que nós temos como cristãos nessa terra. Vivemos tempos difíceis que vão testar o nosso caráter. Vivemos tempos em que o nome de Cristo, às vezes, está muito desacreditado. Por causa de muitas pessoas que não têm refletido essa natureza de Deus. Não têm sido a imagem e semelhança de Deus. Não estão condizentes ao que a palavra nos ensina. Não têm sido cristãos autênticos. E esse mundo está carente. O mundo clama por autenticidade. O mundo clama por cristãos com caráter aprovado por Deus. Porque nós somos embaixadores dele. Carregamos o nome dele.
representamos o reino dele nessa terra. E Deus nos chama hoje a sermos esses cristãos autênticos, forjados em Adulão. Forjados em Adulão. Com um único propósito: levantarmos uma geração de filhos valentes. Deus nos chamou para levantarmos aqui no Taquari, em Brasília, nas nações, uma geração de filhos valentes, que vão ver em nós o caráter aprovado do Pai. Por isso os 400 homens se juntaram a Davi. Eles queriam viver esse propósito. E da mesma forma que eles entraram, eles saíram mais diferentes. Totalmente diferentes. Saíram reluzentes. Porque foram moldados pelo Senhor Jesus. Talvez hoje você está já dentro da caverna de Adulão. Só que a sua ótica, a sua visão precisa mudar. Você não está ali porque, estou perdido, estou sem direção, não tem mais nada. Não, você está ali para um campo de treinamento do Senhor Jesus. Você está ali para ser forjado por Ele, para reluzir a luz dEle. Talvez você está cercado de lutas, de pressões, mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: a caverna de Adulão é provisória. Davi não ficou reinando dentro de uma caverna, ele foi para o palácio. A sua caverna é temporária, ela tem prazo de validade. Mas você precisa se permitir ser moldado. Você precisa se permitir. Porque antes de ir para o palácio, Deus quer te forjar na caverna. E a caverna, irmãos, representa o lugar de refúgio. Refúgio. É o nosso lugar secreto. É isso que significa a caverna de Adulão. Lugar de refúgio. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você está disposto a ir para esse lugar de refúgio, amém? Você está disposto a se permitir ser moldado pelo Senhor e se tornar um valente de Jesus nessa terra? Amém? Em primeiro lugar, como? Um caráter aprovado, quando ele é provado nas cavernas da vida. Olha o que diz aí o versículo 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Como eu falei, a caverna de Adulão era um território conhecido de Davi. Era um território amigo de Davi. Era a cidade natal de Davi. Ficava próximo de Belém, próximo de Gate. Então era um lugar conhecido por ele. Então ele se refugia nessa caverna. Um lugar que para muitas vezes, alguns, pode ser um lugar de anonimato. Mas é ali, no escondido, que o seu caráter é forjado, que a sua fé é testada e que a sua confiança em Deus é fortalecida. A sua confiança em Deus é fortalecida. E Deus trabalha em nós em momentos em que ninguém nos vê. Por isso que nós precisamos desse lugar de refúgio. Eu não sei
o que Deus está forjando em você. Mas uma coisa eu sei, que quando Davi se permitiu ser moldado por Jesus, nós sabemos o final da história. Nós sabemos que ele foi para o palácio e reinou, e glorificou o nome do Senhor. Portanto, se você está em uma caverna hoje, eu digo para você, não se desespere. Não tenha medo da sua caverna. Porque, em primeiro lugar, a caverna é um lugar de encontro com Deus. Davi buscou a Deus ali em Adulão no seu pior momento, no seu momento de aflição. O seu sogro queria matá-lo a qualquer custo. Movido por inveja, por ódio, por rancor. E Davi, ao encontrar na caverna, encontrar Jesus, ele declara os salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 142. Ele diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Nós declaramos hoje isso aqui por meio da canção. O que Davi declarou dentro da sua caverna. Tu és tudo. Tudo que tenho na terra. Essa oração de Davi revela que a caverna não era apenas um abrigo físico, mas um altar de dependência total do Pai. Quando você declara a Deus, nesses momentos de aflição, que Deus é tudo na sua vida, você está declarando a Ele a sua dependência total, a sua entrega total. Você está se rendendo a Ele. Você vai parar de fugir e se entregar completamente a Ele. Essa é a atitude de Davi. A caverna também, além de um lugar de encontro com Deus, como eu falei, é um lugar de treinamento. Porque antes de reinar sobre um povo, o povo de Israel, Davi aprendeu a governar primeiramente a si mesmo. Antes de Deus te entregar algo grande, de liderar coisas grandes, nós precisamos governar a nós mesmos. Governar as nossas emoções, os nossos medos. Governar a nossa paciência, porque é um tempo de espera. Até você chegar ao palácio, há uma espera. É um tempo de preparo da sua fé, porque você está numa caverna. De onde vem a provisão? A sua fé é provada, não na abundância, é na escassez. Quando alguém te liga e fala: olha, estou aí levando para você as verduras dessa semana. Estou levando para você, como diz o Judá, a mistura dessa semana. É na caverna, irmãos, onde a nossa fé é testada, é na escassez. Porque Deus nos treina no pouco e no muito.
A palavra dele diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Davi viveu isso. A humildade dele também foi testada. Quando muitos se esqueceram dele, principalmente os da casa. Ele foi o último a ser lembrado quando Samuel entrou naquele lar. Talvez você esteja se sentindo assim, esquecido. Mas Deus diz para você: eu estou aqui, você não está desamparado. Eu vou levantar 400 homens para caminhar com você, para você liderar, para você forjar, para você avançar, para você se tornar um valente em meu nome. É isso que Deus faz, porque a mudança que acontece em nós, ela não termina em nós, ela alcança aqueles que estão ao nosso lado. Tiago 1, versículo 2 e 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Podemos chamar aqui as provações de cavernas, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Diga para você mesmo: perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É este lugar que Deus está nos treinando, para que no final Ele encontre em nós esse caráter aprovado, para que Ele encontre em nós pessoas íntegras, em nada deficientes. Porque o que o Senhor começa na nossa vida, Ele termina. O que o Senhor começou na vida de Davi, Ele terminou. A obra foi completa. Então, tire da sua mentalidade hoje que a caverna é um lugar de desespero. E às vezes alguns colocam como um lugar de castigo. Não. É um lugar de treinamento, onde Deus vai treinar a sua maturidade espiritual. E a caverna também, irmãos, te prepara para o trono. Olha só, Davi jamais poderia reinar Israel sem antes ter treinado esses 400 homens. Nós temos também outras pessoas que foram preparadas na Bíblia antes de chegarem ao trono. José passou pela prisão antes do palácio. Moisés passou 40 anos, não numa caverna, mas num deserto, antes de libertar o povo. E Jesus também passou no deserto, antes de iniciar o seu ministério. Deus sempre vai nos provar o nosso caráter no escondido, no secreto. Embora a gente ache que a caverna seja um lugar escuro, é nela que vai acender a chama de um caráter aprovado. É neste lugar escuro que a chama de Jesus vai brilhar na sua vida. Mas em segundo lugar, um caráter, além de ser provado,
nas cavernas da vida, ele também é moldado nos relacionamentos com os outros. Davi pensou que ia sozinho, né? Eu vou fugir, eu conheço bem esse lugar, ninguém me viu, né? Eu entrando nessa caverna. Olha o que diz o versículo 22, quem foi ao encontro de Davi? Seus irmãos, sua família e mais de 400 homens. Davi entrou pensando que estava sozinho naquela caverna, mas logo Deus trouxe pessoas. E pessoas, irmãos, que a gente precisa destacar aqui. Nós sabemos como era o relacionamento de Davi com seus irmãos, com a sua família. E quando a sua família soube aonde ele estava, Deus tocou no coração deles. Porque para Deus nos levar para a grandeza, para o palácio, para o propósito, quando Deus fala em palácio aqui, irmãos, não é para a vida pomposa, não. É para cumprir o propósito. Davi estava ali no palácio para cumprir o propósito dele. Então, quando Deus te levar para o palácio, Deus vai tratar primeiramente com você. Deus trouxe para a caverna os irmãos, a família, para se reconciliarem. Deus trouxe aqueles 400 homens endividados, aflitos, temerosos, para dizer para Davi que ele não estava sozinho. Não eram grandes guerreiros, irmãos, que Deus levantou ali, naquele momento de aflição de Davi. Eram improváveis. Mas nós já sabemos que Deus é especialista em transformar os improváveis em grandes homens de Deus. Eles foram moldados por Davi. E isso nos ensina que o caráter aprovado, ele não se desenvolve apenas na solidão. O seu caráter não vai ser moldado sozinho, não. Nós precisamos uns dos outros. Nós nos fortalecemos uns com os outros. O nosso caráter é moldado nos relacionamentos. Deus vai usar pessoas para te moldar. Não adianta fugir disso, não adianta se isolar. Como nosso pastor ensinou e tem ensinado, se estamos isolados, nós somos presas fáceis do inimigo. E foi isso que Deus disse para Moisés ali, para Davi ali naquela caverna. Não adianta, Davi, você se isolar, estou enviando para você mais 400. Muitas das vezes a gente quer se isolar, por quê? Porque Deus vai moldar a nossa paciência, Deus vai moldar a nossa compaixão. Isso tudo porque Ele está forjando você como líder. Provérbios 27, 17 retrata isso. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você precisa de pessoas
E essas pessoas é que vão moldar o seu caráter, para que ele se torne aprovado por Deus. E essas pessoas, muitas vezes a gente não vai enxergar valor algum, mas para os olhos do Pai, elas têm valor. Portanto, enxergue o potencial das pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Para o rei Saul, que tinha um caráter reprovado por Deus, aqueles 400 homens não tinham utilidade nenhuma no seu exército. Mas para Davi, eram potenciais guerreiros em formação. Jesus fez o mesmo com os discípulos. Eram improváveis. Pescadores, cobradores de impostos, zelotes. Mas Deus abraçou e viu um grande potencial em cada um deles. E nós estamos aqui, falando deles até hoje. Os improváveis de Jesus. Os improváveis de Jesus. Eram improváveis, mas eles se permitiram a viver o processo da caverna de Adulão. O caráter aprovado, além de enxergar o potencial nas pessoas, ele aprende a servir antes de governar. Antes de ser rei de Israel, Davi serviu aqueles 400 homens. Davi treinou, Davi discipulou, Davi amou. E ele não liderou com posição, eu já sou ungido de Deus, não. Ele treinou aqueles homens com a sua influência, com o seu cuidado, com o seu exemplo. Marcos 10, 43, 45 diz: quem quiser ser grande entre vós, será vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O verdadeiro líder é moldado no servir. A nossa grandeza está em servir. Quando Deus chamou a mim e meu esposo para plantarmos a Reviver, Ele nos entregou mais do que 400 homens, irmãos. Nós vemos vocês como valentes de Davi, que em grandes momentos de aflição, de lutas, de guerras, vocês se mantiveram fiéis, leais, comprometidos, com um coração de servos. Porque vocês se permitiram ser moldados no caráter. No caráter das suas cavernas, no caráter nos seus relacionamentos. Porque a sua transformação vai gerar a transformação de outros 400 que virão por meio da sua vida. Aqueles homens frágeis saíram da caverna e se tornaram grandes guerreiros com Davi. Guerreiros que marcaram a história.
Hoje eu pergunto para você, quem são os improváveis que Deus está colocando ao seu redor? Que hoje você precisa tomar uma decisão de investir na vida desses improváveis. Que eu, nem o pastor Lincoln temos acesso, mas você tem. Pessoas que estão se conectando com você porque têm visto o seu caráter sendo forjado. O quanto você está disposto em servir essas pessoas? O quanto você está disposto a investir o seu tempo, a discipular, a amar essas pessoas, a caminhar a segunda milha? Para ver essas pessoas testemunharem aqui que se tornaram a imagem e semelhança do Senhor Jesus, porque viram Jesus por meio da vida de vocês. E em terceiro e último lugar, um caráter aprovado, ele se vê na fidelidade a Deus, mesmo em meio à injustiça. Nós sabemos que Davi estava fugindo, foi acometido de uma grande injustiça. Versículo 17 diz: o rei ordenou então que os guardas que estavam ao seu lado matassem os sacerdotes. E então Davi disse a Abiatar: sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará salvo comigo. Enquanto Davi se escondia, o rei Saul revelava o seu caráter corrompido, inseguro, injusto. O que ele fez para atacar Davi? Mata todos os sacerdotes. Em contraste, Davi, mesmo diante dessas injustiças, ele abraça um único sacerdote sobrevivente, que é Abiatar. O sacerdote sobrevivente encontrou em Davi misericórdia e cuidado. Davi representa aqui um caráter aprovado mesmo sobre essa injustiça, porque ele permanece fiel a Deus, sem se corromper. Um caráter aprovado, ele se vê na fidelidade a Deus, mesmo em meio a essa injustiça. Ele não se amolda pelas circunstâncias, nem pelo exemplo dos injustos como Saul, mas permanece firme na vontade de Deus, permanece firme na sua fé, permanece firme no seu chamado. Eu não sei qual injustiça você sofreu. Talvez no seu trabalho, talvez com algum familiar, talvez em alguma igreja que você já passou. Porque quando tudo vai bem, é fácil a gente parecer fiel.
Mas quando nós somos tratados de forma injusta, às vezes, muitas vezes sem motivo algum, o que está no íntimo nosso vai aparecer. A fidelidade de Davi se revelou na injustiça. Aos olhos humanos nossos, ele teve grandes oportunidades de matar Saul. Nós sabemos na trajetória da história. Mas porque ele foi forjado em seu caráter, ele permaneceu fiel até o fim, mesmo diante de injustiças. Ele permaneceu fiel no seu chamado. Ele não negociou os seus princípios, os seus valores. Irmãos, nós estamos em tempos difíceis, como Davi, onde governantes vão sim, vai chegar o tempo de grandes perseguições. E nesses momentos de perseguição, Deus vai testar a nossa fidelidade ao que carregamos. Davi foi fiel. A injustiça não cria o caráter, apenas revela o que já existe dentro de nós. Davi foi injustiçado muitas vezes por Saul, mas essas experiências o prepararam para ser um rei diferente, um rei justo, um rei misericordioso, um rei temente a Deus. Ele não se corrompeu. Quem aprende a suportar a injustiça com fidelidade, como Davi, está sendo treinado para exercer a sua autoridade de forma justa. Miqueias 6:8 diz: Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você, que você pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Quando nós sofremos injustiça, temos duas escolhas: agir como Saul ou agir como Davi. Agir como Saul é tomar a causa em nossas mãos e reagir com ódio. Mas agir com o caráter aprovado de Deus é agir como Davi, é entregar nas mãos de Deus e que Ele faça justiça por nós. Foi isso que Davi fez. E é nisso que a fidelidade foi cada vez mais forjada, nesse homem segundo o coração de Deus. Ele confiou a Jesus, o justo juiz. Jesus diz em 1 Pedro 2,23, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A sua fidelidade, mesmo em momentos de injustiça, é prova de que você confia no justo juiz. Amém? A sua confiança não está nos homens que governam o nosso país. A nossa confiança está naquele que está no trono, o justo juiz, que vai julgar as nossas causas, que vai derrotar os nossos inimigos. A vingança cabe ao Pai, não a nós como os filhos. E eu quero destacar aqui, para concluir, que a presença de Abiatar
é muito importante. Por que Jesus preservou a vida de Abiatar? Por que Deus preservou esse sacerdote nessa história? Para mostrar para Davi e para nós hoje o cuidado contínuo de Deus. O cuidado contínuo de Deus com o seu povo. Ele não apenas preservou Abiatar para continuar o serviço sagrado, não, mas para reafirmar o seu compromisso de estar presente na vida de Davi até o fim. Esse episódio nos lembra hoje que, mesmo nas situações difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Deus vai levantar Abiatar nas nossas vidas. É o compromisso dele conosco. E isso nos desafia a reconhecer os auxílios que Deus nos envia nos tempos de crise. Abiatar foi o auxílio que Davi precisava naquele momento. Ele nunca, irmãos, vai deixar você desamparado. Deuteronômio 31:8 diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essas foram as palavras de Moisés para o seu sucessor Josué. E essa é a palavra de Deus para você hoje. Você não está desamparado. Não desanime, não tenha medo. Eu enviarei o Abiatar para a sua vida. E a pergunta que eu faço: você tem confiado em Deus para o prover dos recursos e as pessoas que você precisa em seus momentos de dificuldade? Você tem confiado? Talvez hoje você esteja numa caverna que a gente chama uma caverna moderna. Nós temos cavernas modernas hoje. Talvez pode ser uma crise emocional, como a ansiedade, a depressão, medos profundos, onde muitas vezes a gente busca o refúgio. Talvez a sua caverna moderna seja uma ruptura familiar. Que você experimentou a rejeição, a traição, o abandono. Talvez a sua caverna moderna seja uma pressão financeira. Responsabilidades pesadas demais. Pessoas difíceis que têm cercado a sua vida. Talvez a sua caverna moderna sejam injustiças no seu trabalho, na sua família, quando você foi mal interpretado, esquecido e às vezes até atacado sem motivo. Essas cavernas modernas são os momentos de dor que muitas das vezes nós não escolhemos. Muitas das vezes elas nos encontram. Para alguns pode ser um luto. Para outros, perda do emprego. Para outros, uma enfermidade. Uma decepção. Ou uma espera que tem sido longa demais. Mas em todas elas, Deus diz para você hoje:
essa caverna tem o seu prazo de validade. Ela tem fim. Essa caverna tem fim na sua vida. Porque Deus está formando o seu caráter nela. É o processo de treinamento. Se permita. Não fuja do adulão de Deus. Ela é o grande cenário onde Deus está forjando o seu caráter. Faça essa oração. Não sei qual a caverna moderna que você está, mas faça essa oração que Davi fez. Tu és o meu refúgio, Senhor. Tu és tudo para mim. O Senhor, Ele não está preocupado apenas com o lugar onde você vai chegar, mas com o tipo de pessoa que você vai chegar quando estiver lá. É com o seu caráter que Deus está preocupado. Não são com as benesses, com as riquezas do palácio, não. É com a riqueza que está aqui, ó, que você carrega. E que às vezes muitos não veem. Mas os frutos são os sinais disso. Os frutos são os sinais daqueles que se permitiram a viver o processo de adulão. Nós sabemos como termina o final de Davi, a história de Davi. E o que Deus espera de você é o que está em 2 Timóteo 2,15. Procure. O verbo é procure. É você que tem que procurar. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu queria que você se colocasse de pé. Se essa palavra encontrou o seu coração nessa noite, eu quero dizer para você que você não está sozinho nas suas cavernas. Você tem com quem pode contar. Deus já enxerga a coroa que você vai sustentar amanhã. Deus já enxerga a coroa que você vai sustentar amanhã. E essa é a oração, como eu falei, que Davi fez quando ele estava na caverna. Quando ele estava saindo da caverna. Ele diz em 2 Samuel 22, 3 e 4, o meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador, que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Que você declare nessa noite como Davi, que Ele é o seu refúgio. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua torre, o seu abrigo seguro. És adorado entre nós, tão desejado